Primeiro eu queria saber como que vocês se conheceram e qual a primeira impressão que você teve dele. Quando a gente se conheceu foi na igreja do Jaci. Eu não lembro qual foi a primeira impressão que eu tive dele. Foi o Raul que apresentou eu pra ela lá no Jaci, lá na porta do Jaci. E a primeira impressão? Foi da hora, né? E que ponto que você descobriu que você tava gostando dele, que tava rolando uma química entre vocês? Uma mensagem de WhatsApp, né? A gente começou a conversar bastante depois que teve interigrejas. E aí eu lembro que eu tava olhando pra ele, mas eu não tinha percebido ainda, porque eu demorei pra perceber, né? E aí eu filmei ele jogando um pouco de futebol e mandei pra ele. E aí começou a nossa primeira conversa no WhatsApp. A gente se conheceu mais quando eu ia na igreja do Guanandi, que é de onde ele é. Na altura da sua festa de 15 anos, assim, como que tava a relação, só pra gente saber isso. Eu já tava gostando muito dele, tanto que eu fiz questão de que ele fosse na minha festa de 15 anos. Eu não sei, eu queria muito ver ele na minha festa. Ele era uma das pessoas que eu mais pensava em ver. E aí quando eu vi, eu fiquei feliz. Aí eu já tipo, de algumas semanas atrás, um mês atrás, sei lá, eu já tava gostando muito dele. E como que foi o primeiro beijo de vocês? Nossa, primeiro beijo. E quem que teve a atitude? Eu não sei afirmar quem que teve mais atitude, porque não teve muita atitude. Foi no condomínio da Isabela. Foi uma semana depois que a gente já tinha começado a namorar. Foi dia 31 de agosto e a gente começou dia 25. Apesar dele ter me pedido dia 23, né? Teve que pedir pro meu pai. Ele tava indo embora, aí eu queria que ele fosse embora. Aí como é que foi? Eu segurei ele assim na mão, aí a gente parou e ficou ali no meio. E aí ele me beijou. Foi bem... primeiro beijo, né, cara? E quem que teve a atitude? Você ou ela? Eu tive atitude. E já que você tocou no assunto, eu queria que você falasse isso. Como que foi? Como que ele veio aqui, pediu pro Jefferson? Como que seus pais reagiram? Meus pais não conheciam ele, né? Então foi tipo, quem que é Enzo? Aí quando ele pediu pra mim, ele pediu na escola, eu falei, você vai ter que conversar com meu pai. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, o Enzo me pediu em namoro. Aí a Amanda contou pra mim. E eu falei, e a Jéssica falou o que pra ele? Falou que a nossa família é uma família tradicional, que tem que perguntar pro pai se o pai deixa. Aí depois a Jéssica falou comigo, né, que ele tinha pedido. Eu falei, filho, então traz esse rapaz aqui em casa. Aí ela chamou ele pra almoçar, no sábado, lá em casa. Eu tava fazendo um suco de laranja, tava com a faca na mão. Caraca. E ele, corajoso, sentou lá na mesa, conversou lá com a gente. Aí eu falei assim, vocês estão querendo namorar, é isso? Já fui logo ao ponto, né? Ele... E tá namorando com a minha a gente filha, ficou olhando assim, tipo, ok, agora a gente tá namorando. E aí... E aí, tipo, sei lá, eu nunca tive a sensação de... Ele é meu primeiro namorado, então eu tô namorando o menino que eu gosto. Tipo, eu tava muito feliz. Não dá pra definir uma coisa só, não, mano. São várias coisinhas, né? Foi amor à primeira vez? Amor à primeira vez. Primeiro, como que vocês se conheceram e qual que é a primeira impressão que você teve do Jefferson quando conheceu ele? Então, eu conheci o Jefferson no bairro, no mesmo bairro que a gente mora até hoje. A gente morava a 8 quadras um do outro e eu namorava um amigo dele. Eu namorei esse rapaz por 1 ano e ele não era a pessoa certa pra mim, né? E aí a gente se separou. Então, como que eu conheci o Jefferson? Como eles eram amigos, porque eles moravam mais perto, os dois, do que eu morava deles, né? Eles jogavam bola juntos, eles estudavam juntos. A minha impressão dele era só que ele era um cara muito, muito brincalhão, como ele sempre foi, quem conhece o Jeff sabe, né? Mas nunca, como eu tinha um namorado, nunca olhei assim pra ele de outra forma. Como foi chegando o final como o namoro já tinha desgastado e eu comecei a encontrar com o Jefferson nas ocasiões da vida com mais frequência, aí sim eu comecei a olhar para ele de outra forma.
Aí eu terminei com esse namorado e aí eu procurei o Jefferson pra gente se conhecer. É verdade mesmo. E aí, ela gostou da história de mim. Claro, eu aproveitei, né? E aí começamos a namorar. E o primeiro beijo, na verdade, no ônibus, no trajeto até o shopping, ele me jogou um chaveco, né? Ele falou assim... Você já beijou alguém dentro do ônibus? Já. Nossa! Aí ele... Ok. Aí eu fiquei desiludido, aí não beijei. Aí eu fiquei de cara. Eu disse, só que aí lá mais na frente, depois nós ficamos juntos. Mas eu cheguei todo romântico, né? Eu falei, já beijou alguém dentro do ônibus? Já foi já. Daquele dia, nós nunca deixamos de nos ver um dia que fosse. A gente se via todos os dias, a gente ficava, nós éramos adolescentes, eu tinha 15 anos, ele tinha 16, para completar 17, a gente tem 2 anos de diferença, e a gente só estudava. Então todo o tempo livre que a gente tinha, a gente estava junto. E quando a gente não estava junto, a gente estava em casa telefonando, se falando pelo telefone. E o tempo que nós mais ficamos separados foi quando eu saí do Brasil pela primeira vez, quando eu tinha 18 anos. A minha mãe foi viver nos Estados Unidos e ela, separada do meu pai, né, foi tentar a vida lá e almejou levar os filhos. Eu tenho mais 2 irmãos. E aí ela falou, não, eu vou e vou levar vocês, um por um. Então eu fui a primeira. Então eu fui morar com ela nos Estados Unidos. E aí, bom, a história é muito comprida, né? Nós ficamos 4 meses longe. E assim, a gente só voltou a ficar juntos porque nós somos brasileiros, né? E o brasileiro precisa estar junto. Não tem como ter um relacionamento à distância, porque esfria. Você tem que estar pegando, você tem que estar vendo cara a cara. Imagina, em ano 2000, nós não tínhamos YouTube, só tinha a webcam, né, do computador. A gente era pobre, nem isso a gente tinha. Então, a gente precisava. E as nossas conversas por telefone eram terríveis, porque o Jefferson só chorava. Ele chorava. E por que ele chorava? Porque ele tentou o visto e não conseguiu por 3 vezes. Porque eu falei assim, olha, uma grande oportunidade eu viver fora, aprender a língua, né, tal. Mas a gente se gosta. Então vamos fazer assim. Eu vou e aí depois você tenta o visto e vai também. Porque assim, eu consegui, você vai conseguir também, né? Pra mim foi mais fácil, porque quando eu tirei o visto eu tinha 17 anos, meu pai é funcionário público, né, aquela questão toda salarial. E ele já tinha 18 anos, quase 19 anos e não conseguiu. Ele foi lá em São Paulo, negado. Aí tirou o 2º passaporte, negado. Tirou o 3º passaporte, negado. E a nossa história em Portugal começa assim. Um doido apareceu um dia na avenida onde ele morava e falou: tô buscando jovens interessados, fez uma propaganda, né, em trabalhar no exterior. Ah, pra onde que é? Ah, é pra Portugal. Aí ele pensou, eu vou pra Portugal e de Portugal eu vou pros Estados Unidos, vai ser mais fácil, é mais perto, né? Só que quando ele chegou lá, ele viu que era muito mais difícil ele conseguir, porque ele ainda precisava do visto e aí ele não tinha, era só ele, Deus, ele não tinha renda fixa, ele não tinha endereço fixo, então era muito mais difícil. E aí eu fui para os Estados Unidos em julho, já em novembro já não dava mais, ele falava, você tem que vir para cá, porque eu não consigo ir para aí. Aí eu falei para ela, olha, ou você vem pra gente continuar junto, ou tem como a gente continuar namorando à distância. E um dia ela chega do nada lá no restaurante, em Portugal, ela pegou o avião, saiu dos Estados Unidos e foi para Portugal. E chegou no restaurante e fez uma surpresa. Você não sabia nada que ela ia. Sabia nada. Falar a verdade, eu mais chorava do que tudo naquela época, porque eu gostava muito dela, né? Eu falava, cara, não acredito que vou perder minha mulher. E aí por isso eu saí dos Estados Unidos e fui morar em Portugal com ele. E lá nós moramos por 10 anos. Tivemos nossos filhos, eu estudei, nos casamos lá. Ele se batizou em Portugal. Primeira pergunta. Quem que é o mais ciumento? Oi, Leandro. Rapaz. Como assim, cara? Você super. Pergunta número 2. Quem que é o mais dramático?
Tá certo, tá certo. Pergunta número 3. Quem que é o mais romântico? Você acha que eu sou mais romântica que você? Eu acho. 1, 2, 3 e vai. Acho bom. Eu lembro uma coisa. Quem que é o mais preguiçoso? Não, Qual que é a comida favorita do Jefferson? Pode virar. Sobre a Jéssica. Qual o número que ela causa? é porque aquele negócio, pra chinelo uma coisa, pra salto outra coisa. Gente. Vamos estabelecer então para chinelo. Pra chinelo? 2, 3. 39! Qual o estilo de música favorito da Mônica? Podem virar ao mesmo tempo. Eu coloquei música romântica e canto lírico, que é o que ela. É Eu muito pus romântica. romântica, Eu gosto do lírico também. Porque ela gosta muito de ópera, né? Canto lírico. Mas ela é muito romântica, ela vive escutando música romântica. Agora, se fosse perguntar a nossa música, qual que ia ser, amor? Because I love you too much, baby. Você... Como é que você me aguenta tanto tempo? Só por Deus. E Jefferson, você com toda a sua experiência, quase 23 anos de relacionamento, que conselho você daria? Conselho de relacionamento para quem está começando agora, a própria Jéssica mesmo e tal. Eu falei pro Enzo uma vez e vou falar para vocês tudo aqui. Uma vida sem Deus é uma vida vazia. Um relacionamento tem que ser a 3. Enzo, nunca coloque a Jéssica em primeiro lugar, e Jéssica nunca coloque o Enzo em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem a Deus. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, automaticamente ele vai dar para a Jéssica o Enzo e para o Enzo a Jéssica. E eles serão felizes. E isso é para qualquer jovem, para qualquer relacionamento. Primeiro Deus. Depois, Deus ele vai ajeitar tudo. Conselho que eu dou, isso é um namoro a 3. Senão, cara, é como se você construísse a sua casa sobre a areia. Vai vir uma tempestade e vai levar a casa embora. Mas eu aprendi da pior maneira, tá? O meu relacionamento com a Mônica é bom desde o início, mas passou a ser melhor quando eu deixei de colocar ela em primeiro lugar e comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Aí Deus completou a minha vida.